Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniele Holder e no vídeo de hoje eu vou ensinar duas maneiras de como higienizar os pincéis de maquiagem. Então, fica ligado como higienizar os pincéis. Como eu já falei num vídeo aqui no canal sobre biossegurança, eu vou falar mais um pouquinho brevemente sobre a importância da higienização dos pincéis. Então a gente higieniza os pincéis para evitar a proliferação de micro-organismos e bactérias nas cerdas dos pincéis, porque quando a gente usa fica tudo sujo, e se a gente deixa por muito tempo esse pincel sem lavar, ele pode ir criando micro-organismos aqui dentro. E limpar os pincéis também evita a gente contaminar a nossa própria maquiagem quando está utilizando ela, então sempre um pincel bem limpo é o ideal. Então, se os pincéis de maquiagem não forem higienizados corretamente, no caso, se você for um profissional da maquiagem, né, sujidades podem ficar aqui dentro e você pode passar doenças de uma cliente para outra. E o ideal também é, se você utiliza pincéis em casa, na sua própria casa, é sempre higienizar os pincéis também, pois também fica sujidades nas cerdas dos pincéis, então sempre bom higienizar. Então, a gente pode higienizar os pincéis de duas formas. A gente tem uma forma de higienização mais rápida e uma forma de higienização mais pesada. Primeiro eu vou falar da higienização mais rápida. A gente faz com produtos que a gente já encontra no mercado, né, que são os higienizadores de pincéis. Eles são próprios para higienizar pincéis de maquiagem. Essa higienização mais rápida, ela pode ser feita pelo profissional maquiador e ela deverá ser feita após cada cliente. Então, ele tem uma cliente marcada, higieniza os pincéis com o higienizador de pincel e já pode utilizar logo em seguida os pincéis limpos em outra cliente. Esse procedimento deve ser feito pelo profissional a cada cliente que ele atende. Não se pode utilizar pincel sujo de uma cliente para outra. Essa higienização também pode ser feita se você usa o seu pincel em casa ou para uso próprio, porque aí você sempre vai guardar o pincel limpinho no seu kit de pincéis. Nunca ele vai estar sujo, então é uma boa opção. Se você está sem tempo, você sempre utiliza o higienizador de pincéis e guarda eles limpinhos no seu kit. O bom dessa higienização é que ele tem uma secagem bem rápida. Você não precisa esperar o pincel secar de um dia para o outro para utilizar novamente. Você pode logo aplicar o higienizador de pincel, esperar uns segundinhos e logo em seguida pode estar utilizando o pincel novamente. É bom deixar claro que o higienizador de pincéis, ele não dispensa a higienização mais pesada, que é feita com água e sabão, que logo depois eu vou ensinar também. Então agora vamos dar uma olhada como fazer a higienização com o higienizador de pincéis. Então aqui eu tenho primeiro um papel, pode ser um papel toalha, um lenço de papel não umedecido. Eu vou pegar o pincel, borrifo o higienizador de pincéis, e vou limpando até sair toda a sujidade, ó. A gente vê toda a sujidade saindo. Eu vou fazendo isso, aplicando o higienizador e fazendo esse movimento de vai e vem. Não apertar demais as cerdas, né? Só fazer esse movimento de vai e vem e ir tirando até a gente não ver mais nada no papel toalha. Esse procedimento feito com papel toalha não umedecido, ele ajuda o pincel a secar mais rápido. Se eu fizer com um lenço umedecido, eu faço o mesmo procedimento, pode fazer com o lenço umedecido, mas aí o pincel ele vai demorar um pouquinho mais para secar. A única diferença seria essa, eu vou ter que deixar um pouquinho mais ele secando para depois utilizar logo em seguida. Mas essa seria a higienização rápida dos pincéis. Então agora vamos para o segundo procedimento de limpeza dos pincéis, que é uma higienização mais pesada. Os profissionais da maquiagem devem fazer essa higienização mais pesada com água e um sabonete. Que sabonete? Então, esse procedimento ele é feito com água e um componente higienizante, podendo ser um shampoo neutro ou um shampoo infantil. Eu utilizo sempre um shampoo neutro,
para não danificar as cerdas dos pincéis, que são bem delicadas. Os profissionais da maquiagem devem limpar os pincéis dessa forma mais pesada pelo menos uma vez na semana, devido ao uso frequente dos pincéis. Já se você usa o pincel para uso próprio, pelo menos de 15 em 15 dias fazer essa higienização mais pesada. E durante a semana você vai fazendo a higienização mais rápida com o higienizador de pincel que já mostramos anteriormente. Tá, então aqui eu tô com os meus pincéis sujos, né? Eu peguei um potinho com água, eu deixo a água aqui. Eu vou colocar um pouquinho de shampoo neutro aqui no recipiente. Dou uma esfregadinha assim. Aí eu nunca vou deixar o pincel por muito tempo de molho e nem vou deixar ele assim, ó, onde pega na cola das cerdas, pois pode sair a cola e com o tempo vai sair as cerdas dos pincéis. Então eu sempre deixo ele assim, ó, de pezinho, ó. Nunca colocar, ó, se ficar o pincel, deixa ele de pé. Ó, sempre deixar ele assim, nunca de lado assim, porque pode ir a água ali na cola. Aí eu deixo um pouquinho, não deixo muito tempo de molho. Conforme eu vou pegando os pincéis, eu vou colocando eles aqui na bacia para lavar. Agora eu pego esses auxiliadores de limpeza de pincéis, que agora tem de várias marcas. Eu pego ele, que ele ajuda a tirar a sujidade das cerdas. Coloco um pouquinho de shampoo aqui também. E vou esfregando, ó. Esfrego assim na lateral, vou esfregando em toda na lateral. E assim, ó, vê que vai saindo. Eu vou fazendo isso até que eu não vejo mais sujidade saindo do pincel. Ó, vou esfregando, esfregando, até sair tudo. Bem na lateral, vou tirando. Tenta não pressionar assim demais também para não estragar a cerda. Sempre vai em movimentos circulares, sem apertar muito, mas pode esfregar em movimento circular. Depois que eu vejo que ele tá limpo, eu venho em água corrente. Venho em água corrente e vou tirando o excesso da espuma, até que não tenha mais espuma nem nada no pincel. Tiro o excesso, vejo que saiu tudo, aí eu aperto bem para sair toda a água do pincel, para não ficar nenhuma água acumulada, e tiro o excesso. Para secar, aí eu coloco eles numa bacia, pode ser com um paninho assim limpo, uma toalha de papel, e deixo ele sempre encostado, não deixo ele assim, ó, deitado. Porque a água também ele pode estar infiltrando para dentro das cerdas e tirar a colinha que segura eles. Eu sempre deixo eles em pé. Vou deixar ele de um dia para o outro secando e nunca secar ele com um secador de cabelo, tá? Sempre deixar ele de pé e nunca secar com secador de cabelo, porque o secador também estraga as cerdas, deixa elas todas arrepiadinhas. Depois de tirar toda a água ali, que eu tirei bem o sabão, para dar uma higienizada final, eu só borrifo novamente o higienizador de pincéis para deixar ele mais limpinho e deixo ele aqui higienizando de um dia para o outro. Agora, algumas observações para os profissionais maquiadores. Caso o fluxo de cliente for muito grande e o profissional não tiver tempo de fazer essa higienização rápida com o higienizador de pincéis que eu mostrei no início do vídeo, o ideal seria o profissional maquiador ter vários kits de maquiagem, vários kits de pincéis para o profissional utilizar a cada cliente. Mas às vezes isso se torna um valor muito alto devido ao valor de cada pincel, ao valor que a gente paga nos pincéis, né? Então, ou seria ideal o profissional deixar um espaço de tempo entre uma cliente e outra, onde ele possa fazer essa higienização rápida, que deve ser feita a cada troca de cliente, ou ele ter alguma assistente que o ajude a fazer essa higienização dos pincéis.
né? Isso seria a forma ideal de a gente conseguir higienizar os pincéis a cada cliente. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil a gente se policiar para fazer isso, mas é necessário fazer a higienização dos pincéis a cada troca de cliente. Já se o profissional maquiador vê que na pele da cliente tem algum tipo de herpes, alguma fissura na pele, alguma ferida, alguma acne aberta, o profissional não poderá utilizar os pincéis de maquiagem. Aí o ideal é aplicar, que nem a base ou alguma coisa assim, no local com um cotonete que depois a gente joga fora, ou no caso dos lábios, um pincel de boca descartável, para não ter o contato direto do pincel com aquela fissura ou aquela ferida, que depois eu não vou ter como higienizar somente com água e sabão, não vai ficar bem higienizado. Então o ideal seria aplicar com pincéis descartáveis. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas de hoje sobre higienização dos pincéis. É bom a gente sempre cuidar dos pincéis para ter eles sempre bem limpinhos, e fazendo isso, sempre essa higienização correta e com cuidado, a gente vai ter os pincéis por muito mais tempo, né? A vida útil deles vai durar muito mais do que a gente sempre deixar ele sujo. Então o ideal é cuidar, limpar, e também para não passar nada de micro-organismo ou nada de sujidade para sua maquiagem também, que pode acontecer isso também. Espero que tenham gostado e pratiquem a higienização dos pincéis em casa. Tchau!